Novamente, boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de novamente estar pregando aqui para os irmãos. Agradecer o convite do pastor também. E agradecer pela melhora da saúde do pastor. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Carta do apóstolo Paulo, escrito a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos à leitura. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Meus amados irmãos, o tema central dessa noite vem abordar um dos mais importantes ministérios de Deus, a família. Sejam as pessoas que moram com vocês, pai, mãe, filhos, parentes mais próximos, ou a própria família do reino, que é a que se encontra aqui na igreja. No capítulo em que o apóstolo Paulo descreve a Timóteo, ele afirma com toda a convicção que aquele que não tem cuidado dos seus e as pessoas da sua casa é pior que um incrédulo. Mas por que isso? Porque Deus nos deu essa responsabilidade de cuidar um dos outros e proteger sempre os mais próximos ao nosso redor. Foi designado um ministério e foi confiado isso a nós. O principal de tudo isso, dentro do cuidado em que Deus nos deu, é estar retransmitindo a palavra dele, a voz dele, para os nossos entes queridos. Temos visto nos dias atuais que as famílias, na verdade, estão se definhando. Se você liga a televisão, o que a mídia prega sobre família é totalmente inverso o que Deus descreve dentro de sua palavra. Cada um correndo pelo seu próprio caminho, cada um pelos seus próprios interesses. A maioria das vezes estamos mais presentes fisicamente, mas de pouco afeto um para com os outros. Isso só revela em que a família em si, ou o laço que nós temos com os nossos parentes, ou seja, a comunhão com os nossos irmãos, não tem um alicerce, não está bem alicerçado. E aonde devemos alicerçar esse conceito de família? Vamos ler em Mateus agora, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, palavras do nosso mestre Jesus, em que nós podemos fazer uma analogia aqui na parábola em que ele descreve que o homem, quando foi construir a casa, um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Vamos à leitura. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Rocha é Cristo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Se realmente queremos ter uma família firme e sólida, com uma casa fundada na rocha, que é Cristo, devemos escutar a voz de Deus, ler mais a Bíblia, orar pelos nossos parentes, orar também pelos nossos filhos. E assim, como maridos e esposas, filhos e irmãos em Cristo, começamos a entender a tamanha responsabilidade em que Deus nos deu e que foi designada. Palavra responsabilidade que poucos não gostam de ouvir. Infelizmente,
Nos tem faltado responsabilidade, decisão e cuidado para com os mais próximos. Responsabilidade que gostaria de dar ênfase ao que Josué descreve sobre a sua decisão em servir ao Senhor, lembrando ao povo de Israel. Vamos abrir próxima referência no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, onde Josué lembra ao seu povo ao qual Deus, em que ele e a sua casa iria servir. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos à leitura. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um homem que toma frente pela sua família e decide em servir ao Senhor, não esquecendo as bênçãos realizadas ao povo de Israel, lembrando a eles realmente quem eles deveriam estar seguindo depois de toda aquela passagem saindo do Egito. Decisão essa que tem faltado na maioria dos lares, e é o que tem destruído muitas famílias, muitas e muitas, e isso é muito triste. As pessoas caminham em direções opostas, sem a presença de Deus, e grande será a ruína, como foi descrito na parábola de Jesus, em Mateus. Se for para você tomar uma decisão, você pai de família, ou mãe, ou representante da casa de Deus em sua família, seja a de servir ao Senhor e cativar o coração deles, porque podemos ser um meio, um canal de salvação. É Deus que salva, mas podemos ser um meio, um canal de salvação aos nossos parentes. Para os filhos, em que Deus revela a questão da educação, os pais devem ter essa decisão. Como descreve Provérbios, capítulo 22, versículo 6, vou pedir para os irmãos abrirem, em que essa decisão de servir a Deus é uma decisão em que protege a família diante do que Deus tem revelado na palavra. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma das minhas preocupações que eu tenho em relação à minha filha, ou aos meus filhos, não sei se terei mais, mas se for da vontade de Deus, terei, é que não importa qual a profissão, não importa onde em que eles venham morar, não importa realmente com quem eles irão relacionar, mas para mim o que importa é que eles realmente continuem no caminho do Senhor. E eu acredito que deveria ser a preocupação do coração de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada representante do seu lar também, cativando as crianças a seguir ao caminho do Senhor, a fim de as protegê-la desse mundo cruel. Que possamos também entender como os filhos e filhos de Deus. Vocês que ainda não, vocês que têm pais e têm mães, devemos honrar também os nossos pais e as nossas mães. Para como que diz a palavra de Deus em Êxodo, prolongue os seus dias. Eu pedi para os irmãos abrir no Velho Testamento, no livro de Êxodos, no capítulo 20, ao versículo 12, em que fala sobre a questão da honra aos nossos pais. Êxodo capítulo 20, ao versículo 12.
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Devemos honrar os nossos pais, não só pelo fato deles ter dado a vida a nós, mas sim pelo fato de que Deus ordena isso, a fim de que a família seja realmente harmoniosa. O que temos visto hoje é filho contra pai, é filho contra mãe, é mãe contra filho, e basicamente porque não estão na presença do Senhor. Gostaria de estar explanando em relação às pessoas não salvas, ou as que não realmente professaram o nome de Cristo como seu único Salvador, e que temos muitos parentes, ou temos até pessoas dentro da nossa própria casa, em que temos a responsabilidade de trazê-los ele à presença do Senhor. Compromisso essa, que é a atitude que realmente a nossa fé ela é demonstrada. Por quê? Porque temos que ter esse cuidado com os demais. Gostaria de que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que são palavras de Cristo, em que fala que temos que pregar a toda criatura, e na maioria das vezes o que temos falhado é às vezes dentro da própria casa ou com os nossos parentes. Vamos à leitura. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ainda mais por ser próximo, tenhamos esse compromisso com os nossos parentes também. Pode parecer antiquado para eles, mas nós podemos ser realmente esse meio e esse canal da salvação deles. O que mais nós temos pedido na quinta-feira são a questão da salvação deles. E é isso que temos que ter em preocupação com os nossos parentes, independente da forma que eles estão andando por esse mundo. Quanto que diz a respeito da família igreja, a família do reino, que somos nós, devemos também estar atentos um com os outros, pois devemos ter a mesma mentalidade de Cristo, como também o apóstolo Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Prometo não estar estendendo muito. Capítulo 2 da carta de Filipenses, ao versículo 1 ao versículo 5. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que possamos buscar, como família da igreja, a mesma mentalidade de Cristo, a fim de sermos o pai, a mãe, o filho e o irmão um dos outros, dando realmente esse sentido de família. Uma das coisas que eu mais falo com os irmãos, principalmente na quinta-feira, é a grande possibilidade que temos em ter comunhão um com os outros. Eu até falo que domingo é um culto muito bom, mas o de quinta-feira ele é mais precioso, porque é o momento que nós sentamos aqui junto com os irmãos e ouvimos as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, e realmente é isso que faz a diferença da família do reino, essa comunhão bendita.
Poder olhar para o rosto do nosso irmão e de repente perguntar: você está bem? Aconteceu alguma coisa? E esperar a possibilidade de ouvir, para que de repente, às vezes, você passou por aquela situação e ajudar ele. E o que tem faltado muitas vezes na comunhão entre os irmãos da família do reino é essa proximidade, é essa comunhão bendita. Mas não adianta só dizer que possuímos uma família, né? O sentido dela só faz a verdadeira essência quando temos essa proximidade, quando temos esse entendimento dentro dos nossos corações. Foi-nos confiado esse propósito de cuidar um dos outros e sermos realmente uma família. Cuide sempre dos membros do seu lar, dê atenção aos seus parentes e zele pelos irmãos em Cristo, pois o mundo de hoje prega o conceito de família e é inverso. O que eu tenho visto é as famílias realmente se despedaçando. Dentro de casa, o casal que tem interesses divergentes, os filhos que não respeitam os pais, a pessoa que está lá dentro da família tentando lutar por ela, não é reconhecida. Mas não desanime, irmãos, não desanime se de repente você seja esse representante do reino na sua casa. A sua parte e o seu propósito que Deus colocou em suas mãos está sendo feito. Declare sua fé à sua família. Atos capítulo 16, versículo 29 ao versículo 34, fala sobre a passagem do carcereiro em que aceitou a Cristo e sua casa toda foi cativada pela sua fé. Atos capítulo 16, versículo 29 ao versículo 34. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Anuncie sempre em sua casa a sua convicção e fé no nosso Salvador. Como eu disse, somos um meio, somos um caminho, de repente, para que ele ou aquela pessoa que está ali próxima de você, o seu parente, seja salva também. Que possamos ser referências para eles. Quantas e quantas vezes deixamos de anunciar em alguma oportunidade? Quantas e quantas vezes temos o receio de falar para aquela pessoa que fala assim: eu não gosto de crente. Devemos pensar e orar a Deus pela salvação deles, sempre. E como é que está a sua divulgação do verdadeiro evangelho para eles? É uma coisa que serve para mim também. O que está pregando aqui também serve essa palavra. Gostaria de estar lendo a última referência em que iremos ler, em que Deus descreve no Salmo 128 um modelo de família perante aos olhos de Deus. Salmo 128,
Cântico gradual. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. É descrito nesse salmo um modelo de família perante aos olhos de Deus. Aqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos, terá o prazer de desfrutar do seu trabalho e será próspero e feliz. A sua esposa será motivo de orgulho e será filho de orgulho, será motivo de orgulho, e seus filhos serão sempre assentados em sua mesa, ao seu redor, demonstrando a prosperidade da verdadeira família que habitava em Israel. Espero que possamos hoje, irmãos, voltar para as nossas casas e enxergar a bênção que Deus nos deu, o que nos foi confiado, que podemos entender esse sentido e esse real valor sobre família, que Deus realmente possa iluminar as nossas mentes para a gente também poder divulgar o Evangelho aos mais próximos. O sentido de família, ele só se faz verdadeiro quando realmente tem a presença do nosso Salvador. Eu gostaria de agradecer novamente a Deus por essa possibilidade de estar divulgando. Foi um estudo curto, mas sincero em relação ao que Deus trouxe para mim, para falar sobre família. Agradeço pela minha família e pela família de todos os irmãos. Peço perdão por alguma coisa que eu falei errado, mas pensem, irmãos, em relação à sua família, em relação aos seus parentes, em relação à família do reino, que somos nós aqui. Que possamos ter a mesma comunhão em que Cristo gostaria que tivéssemos. Que Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todas as suas famílias.